Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Pessoal, esse capítulo é bem grande. Juntaram nele Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, ascensão dos Estados Unidos economicamente, crise de 29. Então eu vou dividir essa aula em duas partes, tudo bem? Vamos começar com a Primeira Guerra Mundial. A Guerra Mundial ela tem origem ali no final do século XIX. As pessoas da Europa viviam a Belle Époque, francês para Bela Época. As pessoas eram elegantes, iam nos cafés, se vestiam bem, eram felizes. Mas enquanto as pessoas eram felizes, as colônias da África e Ásia sofriam muito com a exploração dos países europeus, né? Esse estilo Belle Époque usava uma arquitetura neoclássica. É possível a gente ver influências da Belle Époque no centro de São Paulo e em boa parte de Buenos Aires, tá? Continuando. Então, os países que saíram na frente na colonização da África e Ásia foram praticamente Inglaterra e França. E aí os outros países que não conseguiram tanto sucesso com o imperialismo, porque se formaram, se unificaram depois, como a Itália e a Alemanha, começaram a ficar ressentidos com esse império colonial franco-britânico e passaram a mexer os seus pauzinhos, vamos dizer assim, começaram a levemente fazer frente a esses países. Durante esse final do século XIX, o nacionalismo, que sempre foi uma arma da burguesia para defender os seus interesses econômicos, estava ficando muito forte. Do lado da França, havia o revanchismo por ter perdido a guerra franco-prussiana para os prussianos, né? A Prússia foi depois englobada na unificação da Alemanha. E também os franceses perderam uma rica região para os alemães, né? Da Alsácia-Lorena e do Sarre. E na Alemanha, o nacionalismo tinha origem no pan-germanismo, que era o quê? Todos os alemães juntos numa grande Alemanha, ideia que vai ser retomada depois, na Segunda Guerra Mundial, com o Hitler. Triste, né, gente? E no leste europeu existia o pan-eslavismo por parte do Império Russo. Todos os povos eslavos, que são os povos ali do leste europeu, deveriam pertencer à grande Rússia. Tá? Então vocês veem que esse nacionalismo não era nada saudável. Continuando, lá na Península Ibérica, no sudeste Península Balcânica, olha eu com o Ibérica na cabeça, filho de português e espanhol só pensa em Península Ibérica. Não, lá na Península Balcânica, nos Balcãs, sudeste da Europa, muitos conflitos. Por quê? Primeiro que o Império Otomano dominava a região, mas o Império Austro-Húngaro também queria dominar a região. E os povos de lá queriam um pan-eslavismo, um movimento obviamente apoiado pelo Império Russo. A Sérvia era dominada pelo Império Turco-Otomano, conseguiu se libertar e aí começou a sofrer assédio do Império Austro-Húngaro. Então os russos queriam não só unificar os eslavos, todos sob o seu poder, óbvio, mas também controlar as rotas importantes para a cidade de Constantinopla, as saídas para o mar Mediterrâneo, controlar os estreitos de Bósforo e de Dardanelos. Os russos de bobo não tinham nada. E aí o que vai acontecer? As nações europeias se dividem em dois blocos, tríplice aliança com Império Austro-Húngaro, Alemanha e Itália, e do outro lado a tríplice entente com Inglaterra, França e Império Russo. Detalhe, apesar de a gente sempre citar tríplice, muitos outros países aderiam a essas alianças. A tríplice se referia aos três principais. E aí as coisas vão ficar mais complicadas. O que vai acontecer? Para amedrontar os sérvios, os austro-húngaros vão na fronteira com a Bósnia e Herzegovina. Lá eles fazem manobras militares, com tanques, com explosão de canhões, para intimidar os sérvios. E não contentes com apenas isso, o príncipe herdeiro
da coroa austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi desfilar em Sarajevo, capital da Sérvia, em carro aberto. E aí ele e a esposa foram assassinados a tiros pelo Philip Gavrilo, né? Gavrilo, nome difícil, né? Philip Gavrilo, que era jovem do movimento nacionalista sérvio Mão Negra. Foi o que precisava para a guerra estourar, né? Os austro-húngaros invadiram a Sérvia, que era aliada da Tríplice Entente, né, por via da Rússia, e aí todos declararam guerras a todos e começaram então as hostilidades, né, os conflitos. A primeira fase da guerra é chamada Guerra de Movimento, com grandes batalhas, né, com conflitos muito intensos. Depois é a segunda fase, que é na segunda metade da guerra, é uma fase violentíssima, em que os soldados passam o dia em trincheiras. As trincheiras eram horríveis, elas eram insalubres, elas eram sujas, não tinha alimento direito, as pessoas urinavam e defecavam nas trincheiras, porque se saísse delas o risco de tomar um tiro era muito grande. Os mortos eram sepultados na trincheira, elas viviam infestadas de ratos, de doenças, uma fase horrível. As trincheiras vão acabar quando vem a última fase da guerra, que é a nova guerra de movimento, com a adesão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram na guerra porque tiveram navios mercantes afundados por submarinos alemães, né? Então, os Estados Unidos entraram na guerra, foram definitivos para a guerra acabar. O Brasil também entrou na guerra porque era aliado dos Estados Unidos, mas o Brasil não mandou soldados. O Brasil mandou alguns técnicos, mandou alguns oficiais, né? Apoiou tecnicamente as tropas americanas, né? Só na Segunda Guerra que o Brasil vai mandar tropas mesmo, que foram importantes na guerra, né? A Rússia era um país miserável, um império pobre, um império que não tinha nem como bancar o próprio armamento. Então, os russos eram as pessoas que mais morriam na guerra. Aliás, nas duas guerras mundiais, as maiores baixas foram de russos, tá? De soldados russos. E a guerra foi um dos motivos pelos quais houve a Revolução Russa. Então, assim que começou a Revolução Russa e que eles conseguiram tirar o czar, foi assinado paz com a Alemanha no Tratado de Brest-Litovsk, e aí a Rússia saiu da guerra, né? Mas os Estados Unidos tinham entrado para suprir a ausência da Rússia. E que mudou também, a Itália mudou de lado, né? A Itália, ela era do lado da Tríplice Aliança, mas a Entente prometeu terras na África para a Itália trocou de lado. Mamma mia, que traição! Então os italianos mudaram de lado. A Alemanha começou a ser cercada, o Império Austro-Húngaro se rendeu, e a Alemanha, então, para não ser destruída, ela se rendeu. Houve nesse tempo uma revolta lá dentro da Alemanha, houve um golpe republicano, acabou a monarquia alemã, acabou o Reich, Império Alemão, e começou a República de Weimar, né, uma república democrática com a sede em Weimar. E então acabou a guerra, né? É importante dizer nessa Primeira Guerra Mundial sobre o papel das mulheres. Como os homens iam para a guerra, as mulheres ocuparam seus lugares nas fábricas, né? Muito do sucesso dos países vencedores se deu ao trabalho disciplinado das mulheres na guerra, né? E as mulheres também serviram muito como enfermeiras, como médicas. E mais, a participação feminina na guerra foi tão intensa que mudou o comportamento das mulheres. As mulheres começaram a dirigir, começaram a trabalhar fora, muitas conseguiram em vários países o direito ao voto, né? Só que acabou a guerra, muitas mulheres voltaram às funções domésticas, né? Mas foi um grande avanço, sim. Então, a guerra acabou e os países vencedores forçaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes em 1919. Esse tratado foi punitivo para a Alemanha, foi injusto,
responsabilizou a Alemanha por todos os problemas da guerra, sendo que a guerra envolveu muitos países, né? Envolveu muitos territórios. Foi uma guerra que teve muitos armamentos inovadores, como o avião, como os tanques, como a metralhadora, como os radares, né? O uso do telefone. Foi a primeira guerra tecnológica, né? E foi por isso que ganhou o conceito de guerra total. Guerra entre muitos países, com muitas tecnologias, no mar, no ar, em terra, né? As guerras antes, elas não envolviam tantos aspectos assim. As guerras antes eram praticamente ou marítimas ou terrestres, né? Então os países vencedores formaram a Liga das Nações e impuseram à Alemanha esse Tratado de Versalhes, onde a Alemanha perdia 1/7 do seu território, né? Tinha que devolver Alsácia-Lorena e o Sarre para a França. Pessoas que pertenciam a esses locais deixaram de ser alemães, né? Então perdeu também 1/10 da sua população. Teve que pagar pesadas indenizações em ouro. Não poderia também ter exército, a Alemanha só poderia ter polícia, tá? Exército a Alemanha foi proibida de ter, assim como fábricas de armas, né? As indústrias bélicas. Então essa situação deixou a Alemanha sem condições nenhuma de se recuperar, e vai ser o embrião, né, com outros aspectos também, óbvio, da Segunda Guerra Mundial. Olha, a Segunda Guerra Mundial é considerada a continuação da Primeira, né? Entre 1918, que foi o ano que acabou a Primeira Guerra Mundial, e 1939, que foi o ano que começou a Segunda, é considerado um intervalo, né, o período entre guerras, que nós já vamos estudar em breve, né? Daqui a pouquinho a gente estuda essas partes, né? Então a Alemanha foi injustamente punida de uma forma que não tinha nenhuma chance de se recuperar. E isso vai ser um grande problema, né? E essa guerra teve 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, né? Um número absurdo, enorme, né? Seria a população inteira de Portugal de hoje. E claro que nem se compara com a segunda, onde morreu 50 a 80 milhões. Na primeira guerra, 6 a 10 milhões, né? Na segunda, 6 milhões só de judeus. Mas foi um conflito horrível, era chamado de Grande Guerra. Com a segunda, que a primeira passou a ser chamada de Primeira Guerra, antes era chamada de Grande Guerra, e muitos acreditavam que não existiria um outro conflito desse tamanho, porque a Grande Guerra foi enorme, gigante, né? A Europa ficou em situação econômica péssima, porque se destruiu plantações, se destruiu indústrias, né? Morreram muitas pessoas, então os europeus passaram a ficar dependentes dos americanos. Pois é, né? Eles passaram a ter dependência econômica dos Estados Unidos, porque tudo que eles precisavam comer, vestir, remédios, tinha que vir de algum lugar. Como a sua indústria, a sua agricultura estava arrasada, compravam dos Estados Unidos, que ficou em grande prosperidade após o fim da Primeira Guerra Mundial. Respondo às perguntinhas do questionário. Uou!